Agora, continuação da nossa aula. E como continuação, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que vocês possam ir pensando. Nós estamos conversando acerca da violação do direito autoral. Conversamos quem é o autor, conversamos acerca do direito relacionado à moral, o direito relacionado ao patrimônio. E agora, nós passamos a conversar a respeito de alguns princípios dos superiores tribunais, para a gente verificar se tem sido evidenciado ou não, se tem sido acatado ou não. Então, nesse sentido, o primeiro princípio, quando se diz a respeito de violação do direito autoral, quando se busca nas decisões dos superiores tribunais, nos acórdãos, né? A primeira pergunta que vem à mente, quando se tem em pauta a leitura de um acórdão, e daqui a pouco eu vou conversar e trazer um acórdão para vocês também darem uma lida, é a seguinte questão. O princípio da insignificância penal e da adequação social, será que eles podem ser utilizados aqui no que tange a essa violação do direito autoral? Vou ser mais clara. Nós temos casos traduzidos, inclusive, por Guilherme de Souza Nutti. Ele diz que no seu estudo acerca da violação do direito autoral, ele traduz essa questão da insignificância num caso, por exemplo, que o sujeito A, ele porta, por exemplo, em seu carro, vamos colocar aí 5.000 CDs reproduzidos, né? De forma pirata, né? Coloquialmente dizendo, né? Essa pirataria. Será que num causídico como esse, o princípio da insignificância ou da adequação social, eles poderiam ser utilizados? Mas utilizados para quê, professora? Utilizados no sentido de afastar a responsabilidade. Será que poderia ser reconhecido? E aí eu vou trazer os posicionamentos e trazer também a opinião de Nutti para a nossa aula. O que o STF responde acerca da aplicação do princípio da insignificância penal e da adequação social com relação a essa utilização nos crimes de violação do direito autoral? O STF, ele se posicionou no sentido de que, por ser uma ação imoral e ilegal, não pode ser socialmente tolerado. Não pode ser socialmente tolerado uma prática de violação de um direito. Até mesmo porque esse autor, ele tem a sua liberdade prevista, inclusive constitucionalmente. Por favor, eu quero pedir para a turma desligar o áudio. Tamira, desliga o áudio, por favor. Obrigada. Ótimo. Ao final eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Obrigada. Então, o STF, ele simplesmente se posiciona reconhecendo tal prática como imoral, como ilegal. Então, tolerar uma prática seria um desrespeito ao autor, à sociedade como um todo. Então, para o STF,
não é tolerado ser ilegal e moral tal prática. Então, essa é o posicionamento do Supremo. Esse é o posicionamento do Supremo. Então, não, o princípio da insignificância penal, ele não pode ser aceito, ele não pode ser reconhecido diante de um caso de violação de direito autoral. Contudo, nós temos alguns questionamentos, né, interessantes. Teve-se um certo momento, historicamente falando, antes da edição da súmula 502 e 574 do STJ, em que nós tínhamos como costume, né, verificar e até mesmo chegou a começar a se pensar em ter que afastar o tipo penal, porque num causídico concreto não tinha sido feita a perícia de todas as obras que foram encontradas. Então, não tinha sido feita a perícia em todas as encontradas. Dessa forma, a defesa, ela se manifestava no sentido de que não pode ter o reconhecimento da violação do direito autoral simplesmente porque não foi feita a perícia em si em todas as obras. E aí nós tivemos a edição dessas duas súmulas que são de tamanha importância, que nos remetem justamente a pensar em sentido. Se é apreendido um caminhão e nesse caminhão há, vamos colocar aí, 10.000 CDs são apreendidos, esse caminhão com 10.000 CDs apreendidos, como será trabalhoso, dificultoso o trabalho da perícia, da persecução penal, em ter que, para a configuração do delito desse tipo penal, verificar obra por obra. Então, isso é inviável, penalmente falando, e não encontra nenhum respaldo nas decisões dos nossos tribunais superiores. E hoje, isso é pacífico, inclusive com a edição da súmula 502 e 574, que eu passo a ler para vocês. A súmula 502 diz o seguinte: presente a autoria e materialidade, a figura é típica em relação ao artigo 184, parágrafo 2º, que é justamente a conduta de expor à venda CDs em DVDs. E a súmula 574 do STJ diz o seguinte, é o teor dela: para a configuração do delito de violação do direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que o representem.
Isso tudo, gente, foi e é importante justamente porque seria e é inviável para a persecução penal diante de 5.000, 10.000 obras, para a configuração do delito, ir atrás de todos os produtores musicais, ir atrás de todos os artistas, para quê? Para que seja configurado. Então, atualmente, a perícia, né, voltado, tanto o trabalho da Polícia Civil quanto o trabalho da Polícia Federal, nesse sentido, no sentido de uma perícia por amostragem. E justamente, nesse sentido, eu trouxe para vocês um julgado, que eu vou compartilhar aqui na tela, um julgado do Tribunal de Minas Gerais, o teor com vocês, que diz justamente, no sentido aqui, eu vou ler algumas questões do acórdão que eu julgo mais importantes. Ele é um recurso de apelação de A, e ele teve como pena os 2 anos de reclusão em regime aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, e a multa, no importe de 1 salário mínimo e vigente à época dos fatos, além de 10 dias multa em seu valor unitário mínimo e do pagamento das custas processuais. Então, aqui diz a respeito da sentença. A defesa do acusado recorreu nos autos do processo, requerendo no recurso dele, de forma preliminar, a nulidade do laudo pericial. Por quê? Por ter sido realizado por amostragem e, no mérito, ele requereu a absolvição do apelante por ausência de provas. E ele continua falando, mas o que aqui eu quero dizer para vocês, a defesa dele em nível recursal, é justamente o tema da nossa aula. A defesa dele pediu a nulidade do laudo, porque foi feito por amostragem. Nós tivemos as razões do MP, que pugnou pelo desprovimento do recurso. E na denúncia, né? Qual que é a denúncia? A denúncia é no sentido de que foi exposta à venda com intuito de lucro direto fonogramas reproduzidos com violação dos direitos do autor. Aí eu quero trazer para vocês a resposta. Olha o teor desse acórdão. Aqui em azul. Em que pese o referido artigo dispor que a perícia deve ser realizada em todos os bens apreendidos, é certo que ele se refere a bens distintos, sendo possível a realização da perícia por amostragem quando se tratar de bens com características semelhantes, visando, gente, celeridade. Porque pensa, fazer perícia em cada um das obras, visando celeridade, ação penal, previsão constitucional no artigo 5º. Ora, e aí ele continua, ele inclusive traz um recurso aqui do próprio, de Minas Gerais também, e ele fala justamente no mesmo sentido, a perícia aqui, para embasar, é justamente por amostragem, mais uma vez citada na ementa de mais um acórdão, justamente tido como referencial a súmula objeto, inclusive, do nosso estudo, a súmula 574 do STJ.
A materialidade do delito de violação do direito autoral se evidencia pela simples perícia realizada por amostragem nos aspectos externos do produto suspeito, independente da identificação do artista lesado, que é justamente o sujeito passivo do delito. Então, e aqui, né, só para finalizar, ele diz ainda, não se pode ter como socialmente adequada a conduta de quem expõe à venda 255 mídias contrafeitas, pois a aceitação de tal conduta não parte da sociedade como um todo. Aqui foi da 8ª Câmara Criminal, foi julgado aqui em 2020, em fevereiro, e eu trago para vocês aqui o teor desse julgado. Por que eu trago o teor do julgado? Para vocês perceberem a importância do estudo violação do direito autoral e a sua aplicabilidade em acórdãos, em sentenças exaradas, no sentido de rechaçar uma conduta e afastar um princípio de adequação social, tá? E principalmente se atentar para a questão de amostragem. Então, a amostragem, a perícia por amostragem, ela é reconhecida pelos nossos superiores tribunais. Então, mais uma vez, aqui é muito importante relembrar o teor das súmulas 574 e a súmula 502 do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, anotem aí. Outra importante vocês recai são a exclusão da tipicidade. Então, exclui-se esse tipo penal em algumas situações. Então, que situações são essas em que há possibilidade de exclusão do tipo penal? Então, agora, nós passamos ao estudo dessas possibilidades de exclusão. O artigo 46 da Lei 9610, ele diz o seguinte: não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução na imprensa diária, periódica, de uma notícia, um artigo informativo publicado num diário, num periódico, com menção de quê, gente? Do nome, se assinados e de publicação de onde forem transcritos. Retrato, outra forma de representação de imagem, né? Enfim, não havendo aqui a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros. Diário, periódico, discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. Obras literárias, artísticas, científicas para uso exclusivo de deficientes visuais. Sempre que essa reprodução não ter como finalidade o lucro, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou qualquer outro procedimento. O inciso 2, a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este, sem, mais uma vez, o intuito do lucro. Citação em livro, jornal, revista, outro meio de comunicação, visando o quê, gente? O estudo, a crítica, a polêmica, tá? Na medida, claro, justificando o fim. Apanhado de lições, né? Utilização de obras literárias, fonogramas, exclusivamente o quê? Para demonstrar a clientela. Desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam essa utilização. Entre outras questões. Eu estou citando, né?
alguns casos aqui, nós não vamos ler, né, toda a lei aqui hoje, mas eu vou citar para vocês, mais uma vez dizendo, a importância de se entender que há uma exclusão de tipicidade. E aí, nós temos Nutt, Guilherme de Souza Nutt, ele faz uma pontuação interessante. Ele faz uma pontuação em sua obra de 2012 e ele fala o seguinte: num julgado em que se tenha um tipo penal em que houve, digamos que uma violação do direito do autor, né? Ali, vamos dizer, vamos colocar aí 5 exemplares. Para Guilherme de Souza Nutt, é admissível, sim, o reconhecimento do princípio da insignificância. Para Guilherme de Souza Nutt. Contudo, segundo ele, diante de um causídico em que tem-se como ali verificado na perícia que foram 5.000 exemplares, que foram, enfim, uma quantidade enorme, não há possibilidade alguma do reconhecimento do princípio da insignificância. Então, Guilherme de Souza Nutt, em sua obra, ele fala para a gente se atentar pelo princípio da individualização da pena, o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso concreto, ele deve ser analisado, ele deve ser pontuado, até mesmo porque estamos diante de casos em que uma pessoa ela teve 6 CDs apreendidos, digamos, e em outro contrassenso, em outro caso, poderemos estar diante de um causídio em que foram apreendidos 6.000, 10.000, tá? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer o teor das súmulas, né? As súmulas 502 e 574 do STJ, a opinião do Supremo e também a opinião do Guilherme de Souza Nutt, que, na verdade, nos ajuda a entender o assunto. E também, mais uma vez, né, retomando o objetivo da nossa aula, há possibilidades dessa exclusão desse tipo penal, como eu traduzi para vocês. E, além disso, eu gostaria também de pontuar que nem sempre nós tivemos a violação ali do direito autoral no artigo 184 do Código Penal. Nós tínhamos, né? Vou conversar um pouco com vocês agora sobre a história desse tipo penal. Desde 1830, no nosso Código Criminal, né? Nós já tínhamos esse tipo penal. Então, desde esse tempo, né, que já está um pouco distante, 1830, né, nós já tínhamos essa proteção. Só que essa proteção, ela tinha uma modalidade diferente. A modalidade era de furto. Então, o crime de violação do direito autoral, ele era associado ao crime de furto, tá? Ele era tido como furto. É o que eu quero trazer para vocês. Kleber Masson, em sua obra de 2014, página 775, ele diz o seguinte: a propriedade intelectual, ela possui proteção legal, mesmo se tratando de bens imateriais. Estes possuem valor econômico a partir do momento em que se concretizam em obras científicas, literárias, artísticas e invenções em geral. E essa proteção ela não é de agora,
dos nossos tempos atuais. Nós já temos um panorama histórico que protege esse autor, esse dono desse direito, tá? Gostaria ainda de conversar com vocês. Sujeito passivo desse crime, quem é? Autor, né? O autor da obra, ou produtor, ou sucessor, no caso, né, da morte do autor. Mas quem é o sujeito ativo desse crime? Quem pode ser o sujeito ativo desse crime? O sujeito ativo desse crime, ele pode ser qualquer pessoa. Então, se eu digo para vocês que esse crime, ele pode ser cometido por qualquer pessoa, lembra das nossas aulas de classificação de crimes? Aqui, esse crime é um crime classificado como crime comum. Comum por quê? Porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Ainda eu quero conversar com vocês a respeito da possibilidade da tentativa nesse crime. Esse crime de violação com relação ao direito autoral, ele é um crime classificado como crime material. Então, se ele é um crime tido como material, admite-se o quê? Admite-se tentativa. Então, há possibilidade da tentativa no que tange ao crime de violação do direito autoral. Até mesmo porque ele se consuma com a prática o quê? Efetiva das ações incriminadoras, e bem como com a publicidade. Lembra do fornecimento que nós iniciamos a parte 1 da nossa aula? Que nós tivemos um entendimento, se a palavra fornecimento, traduzido pelo artigo 184 do Código Penal? Tá certo. Entendi, professora, que é um crime material, que admite tentativa. Entendi também a questão que ele é um crime comum, mas uma dúvida me ficou na mente. E que dúvida é essa? Ação penal. Qual é a ação penal que na verdade, que poderá ser, né, tida nesses crimes? No texto da nossa lei, temos artigo 186, nosso artigo 186 do Código Penal, ele prevê quais são as modalidades de ação penal nesses crimes. Então, artigo 186 diz o seguinte: procede-se mediante queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. Se procede mediante queixa, crimes do artigo 184 do Código Penal, lembra do prazo? O prazo nos crimes de ação penal privada, qual é? Dica: 6 meses. Esse prazo, ele é decadencial. Então, a vítima, ela tem 6 meses. Para o quê? Para oferecer a queixa-crime, tá? Isso se a conduta dela for a conduta tipificada no artigo 184, caput, conduta na modalidade simples. Porém,
Vamos continuar nosso estudo de ação penal, que tem o inciso 2. O inciso 2 do artigo 186, ele diz: a ação penal é pública incondicionada nos crimes previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 184. Então, parágrafos 1º e 2º, a ação penal é pública. Pública, o quê? Incondicionada, tá? Então, quem vai propor aqui? Ministério Público, né? Ação penal pública e incondicionada. Inciso 3. A ação penal pública e incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade. Ó, tá vendo? Então, aqui, se for em desfavor de entidade de direito público, mais uma vez, ação penal pública condicionada. Inciso 4. A ação penal, ela será pública e condicionada à representação, que nada mais é, né, essa representação, que a anuência, né, da vítima, né, a vítima vai dizer, olha, eu realmente, né, ela vai, na verdade, concordar. A ação penal, ela será condicionada à representação nos crimes previstos no parágrafo 3º, 184. Então, nós vamos concluir que são ações diversas no mesmo artigo, né? Em artigos muito próximos, 184, né? E temos aí também o estudo do 185 e do 186. Por isso que eu trouxe para vocês a nossa leitura. Algo um pouco mais novo, eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui também em matéria de violação de direito autoral. Há uma expressão conhecida, vou escrever para vocês como fair use. Olha a expressão. Essa expressão nada mais é, traduzindo, né, é uma expressão, na verdade, americana, né, dos Estados Unidos, das decisões tidas pelos tribunais americanos, e nada mais é o fair use como um uso justo da obra. O uso justo da obra, quero trazer aqui para vocês na nossa aula, o que acontece? Exclui a tipicidade. Então, fair use, ou seja, o uso justo de uma obra, ele exclui a tipicidade, tá? Claro que, mais uma vez, preciso dizer, esse uso justo dessa obra, ele é verificado caso por caso e ele é o que? Sem fins lucrativos. É sem fins lucrativos e ele pode ser evidenciado em um caso? Claro que sim, tá? Ele, na verdade, esse fair use, ele é comparado ao furto de uso. Lembram do furto de uso que eu conversei já com vocês? Então, o fair use, né, que na verdade é essa violação do direito autoral, ele na verdade ele é comparado pelos tribunais como um furto de uso, tá? Por que, professora, que exclui essa tipicidade? Se for evidenciado nos tribunais que o uso foi, na verdade, um uso justo da obra.
Justamente, havendo o reconhecimento do fair use, os tribunais eles têm o entendimento de que o uso foi justo, que foi sem fins lucrativos, que não trouxe nenhum prejuízo para o autor. Então, se não há prejuízo para o autor, se não há, na verdade, nenhum desdobramento judicial, né, que venha aqui no caso, de certa forma, ter uma finalidade lucrativa, então nós poderemos estar, né, segundo cada caso concreto, diante de um caso de fair use, tá? Tudo deve ser observado. E eu trouxe os critérios que normalmente têm sido observados. Primeiro, quantidade. Qual foi a quantidade das cópias, por exemplo? Ah, foram 1000 cópias. Opa, não estou diante de um fair use, tá? Qual é a quantidade de cópias? Qual o efeito do uso? O uso foi para quê, tá? Então, é essa novidade que eu gostaria de trazer para vocês. E eu estou aqui, né? Vou estar agora no chat, tirando as dúvidas. E a nossa aula, ela está sendo encerrada neste momento.